aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, hoje, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra que fala sobre o papel dos cônjuges. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, a família é um conceito divino, uma ideia de Deus. Por meio do casamento, o homem e a mulher cooperam para o propósito eterno de Deus, que seja alcançado. Ele mesmo é quem une o homem e a sua mulher para que os dois sejam uma só carne. Lá em Mateus capítulo 19, verso 6. Dessa forma, ambos compartilham da mesma vida, num plano natural. Recebemos a mesma vida humana. No nível espiritual, marido e mulher são co-herdeiros de uma mesma graça de vida. Não há nada na Bíblia que diga que a mulher seja mais sensível a Deus que o homem e que o homem seja superior à sua mulher. Eles são iguais, mas para que a família possa atingir o seu propósito, Deus estabeleceu papéis para ambos. O marido é o cabeça e a esposa é o corpo da família. A ordenação de Deus para que a família funcione eficientemente. Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordem não tem nada a ver com desigualdade, mas é para que o potencial seja maximizado. Deus assim estabeleceu o esposo como cabeça, e como tal, ele possui responsabilidades. E também estabeleceu a esposa como corpo, e como tal, ela também deve cuidar de certas responsabilidades. A ordenação de Deus não está estabelecida em cima do marido ou da mulher, mas se assenta sobre a própria orientação divina. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em primeiro lugar, não podemos estabelecer a ordem na família a menos que compreendamos que Deus é o cabeça de Cristo. Não há uma relação superior aqui, o pai e o filho. O filho se esvaziou de si mesmo voluntariamente e assumiu a forma de servo, se submetendo ao pai em tudo. Em tudo se humilhou, obedecendo até a morte e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8. Enquanto estava na terra, o filho disse: eu nada posso fazer por mim mesmo. Ele faz apenas o que o pai fazer. O Senhor Jesus honrou o pai como cabeça e voluntariamente se submeteu. O Senhor Jesus se colocou como um corpo para o pai. Por isso ele é a exata expressão do seu ser. Essa é a ordem perfeita de Deus Pai e Cristo. O Senhor se tornou-se não apenas um exemplo, mas a própria fonte para que possamos manter a ordem divina. Em segundo lugar, precisamos compreender que Cristo é o cabeça de todo o homem. A palavra homem aqui se refere não ao gênero masculino, mas toda a humanidade, homens e mulheres. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós o recebemos não apenas como Salvador, mas como nosso Senhor. Recebê-lo como Senhor nada mais é do que reconhecê-lo como cabeça. E ao recebê-lo como cabeça, nós somos incluídos na ordenação divina. Como Cristo foi submisso ao Pai, nós precisamos hoje ser submissos ao próprio Cristo. Nós somos para Ele um corpo. Ele é o nosso cabeça. Como corpo, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. E tudo o que Ele quiser será feito. A razão pela qual a ordem na família não é estabelecida é porque não percebemos que Cristo toma a de Deus Pai como cabeça. Embora sejamos salvos,
Não tomamos a Cristo como a nossa cabeça. A menos que o marido e a mulher se rendam a Cristo e o reconheçam como cabeça, não há como ter ordem no casamento. O marido só será capaz de ser o cabeça se ele mesmo estiver submisso ao encabeçamento de Cristo. E apenas quando a mulher reconhece Cristo como cabeça, ela pode perceber o marido como cabeça e como corpo da família. Pastor, quais são as responsabilidades do marido? O marido é o líder. Em Gênesis capítulo 3, verso 16, e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Em Efésios capítulo 5, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 4 ao 5, não dado ao vinho, não violento, porém concordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O marido, sob o cabeçamento de Cristo, é o cabeça do lar. Em outras palavras, Cristo é o cabeça do lar. O marido é o cabeça da esposa. Ele é que, em última análise, se responsabiliza por guiar de forma amorosa a sua família. A última palavra é dele, mas ele pode decidir que delegará à sua esposa, à sua ajudadora, a responsabilidade de liderança em determinada área. É indiscutível que a mulher possui mais habilidade e experiência do que o marido em certas áreas. O marido sábio sempre delegará essas áreas a ela. Devemos lembrar que certas coisas não são obrigatoriamente certas ou erradas, mas apenas formas diferentes de fazer ou ver as coisas. Naquelas áreas que não são claramente ventiladas na palavra de Deus, marido e mulher devem se dispor a ceder um ao outro. O marido, como líder ou cabeça, ao surgir alguma diferença de opinião, terá autoridade para tomar a decisão final. Na maioria das atitudes, o marido deveria discutir de maneira plena e franca com a sua esposa, considerando todas as opções e alternativas, todos os prós e contras. Entretanto, diante de algum impasse, a decisão final cabe a ele. Isso não significa, porém, que o esposo deve simplesmente ir à frente e tomar a decisão sem ouvir a esposa. Isso seria tirania. Na tomada de alguma decisão, o casal deve estar certo de não estar violando nenhum princípio bíblico, e que estão buscando a direção de Deus em oração, crendo que o Senhor os guiará. A unidade do matrimônio é algo tremendamente importante e deve ser criteriosamente conservada. Assim como a mulher necessita aprender a submissão, o homem também precisa aprender a ser cabeça. O aprendizado é necessário e duro, pois requer revelação da cruz e da necessidade de negar o ego. A liderança do homem nem sempre é fruto de uma habilidade natural, mas deve ser, antes de tudo, fruto de obediência e amor. Essa liderança deve acontecer tanto ao nível natural quanto ao nível espiritual. Ser líder não é ter resposta para toda questão ou ter tudo decidido sozinho. Desta forma, o marido deve valorizar a opinião da sua esposa em qualquer assunto e atentar cuidadosamente para a intuição dela, pois o Espírito Santo também fala com ela. Se o marido não tem uma posição a respeito de algo, ele precisa ser humilde e pedir a ela que decida naquele momento. Isso não diminui a sua autoridade, antes conquista ainda mais respeito. O marido é provedor. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé
e é pior do que descrente. Em Gálatas capítulo 3, verso 19, no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O Senhor disse que o homem iria comer do suor do seu rosto. Mesmo que a mulher trabalhe, ele é o líder do lar, o provedor da família. Ele é, portanto, o responsável diante de Deus pela provisão material. O homem também deve ser o mantenedor das coisas da casa. O marido é protetor. Em Efésios capítulo 5, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Proteger implica em amparar, cuidar da família. Cabe ao marido solucionar todas as dificuldades que surjam, com a ajuda do Senhor, guiar a família a uma convivência amorosa e feliz, onde todos possam se desenvolver física, mental e espiritual. Cabe ao marido, por ser a parte mais forte, prover segurança à sua família, sob todos os aspectos, mas acima de tudo, ele é quem guarda a sua casa do ataque do maligno. Para isso, ele necessita ter discernimento espiritual, de atuar como um sacerdote. O marido é responsável pela principal na disciplina dos filhos. É função do marido dar sentido e propósito à família. Para fazer isso, ele precisa definir o estilo de vida e os valores que toda a família deverá seguir. Nesse caso, cabe ao homem sustentar tais valores na disciplina dos filhos. A esposa que educa no dia a dia, mas o homem é que define os valores morais. Em 1 Samuel, capítulo 3, versos 12 e 13, naquele dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já disse que julgarei a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois filho, qual o filho que há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitavam, e não havendo de que estar em maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? O marido é o sacerdote. No Velho Testamento, o marido normalmente era o sacerdote da família. Vês o caso de Jó. Mesmo depois que seus filhos já estavam casados, ele oferecia sacrifício e orava por eles. Como cabeça, o esposo é responsável pelo bem-estar espiritual da família. Infelizmente, muitos maridos têm delegado à sua esposa essa função hoje em dia. Graças a Deus por essas esposas fiéis, mas a responsabilidade diante de Deus é dos maridos. Efésios, capítulo 5, verso 25, 28 e 33. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. A esposa, respeite o marido. Cada marido precisa entender que ele promove a vida devocional no lar. Ele deve aprender a guardar a sua casa contra o inimigo. Como um sacerdote, ele deve consolar a sua esposa pelo poder do Espírito Santo e ser a principal fonte de ensino para a sua família. Ele é quem define o estilo de vida social do casal. A função do marido é ser sacerdote, é levar cada membro da família à salvação, a ser cheio do Espírito Santo, ministrando a eles a oração e a palavra de Deus. O marido deve ocupar as funções de liderança na igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão.
e não permitido que a mulher ensine, e nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O governo da igreja foi entregue aos homens. Eles são constituídos de coluna na casa de Deus. Hoje em dia, esse princípio tem sido sistematicamente rejeitado, o que certamente traz problema para a família. Evidentemente, a mulher pode e deve ter ministério, mas o governo é do homem. Se não há governo do homem na igreja, também não haverá liderança masculina em casa. Responsabilidades da esposa. A esposa, como um corpo, tem um papel coadjuvante na família. Assim entendemos que as suas responsabilidades são paralelas ao do marido. A esposa é auxiliadora. Se por um lado o marido é o líder, a mulher é ajudadora. Portanto, é aquela que administra a família. O esposo pode tomar decisões sobre certos assuntos, mas é a esposa que as cumpre. Mas naquelas coisas diárias, como comprar alimentos, roupa e mil e outras coisas, quem realmente administra a família é a mulher. Provérbios capítulo 31, no verso 21 e 22. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho púrpuro. A esposa é administradora. A esposa não é responsável pelo sustento da casa, mas cabe a ela administrar as finanças do lar. Na verdade, é ela quem usa o dinheiro, e ela faz de maneira sábia. A casa será edificada e prosperará. Se as esposas são econômicas ou gastadeiras, moderadas ou desperdiçadoras, isso também afetará tremendo o lar. Em Provérbios 31, nós lemos a respeito da mulher virtuosa. Ela é descrita como alguém que é diligente e faz bom uso do dinheiro, fazendo-o render. Em Tito, a palavra também nos mostra algumas atitudes de uma boa esposa, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ajudar com carga financeira. O plano de Deus e função do marido ser o provedor e sustentar a família. Se o marido não consegue ser o provedor, será muito difícil para ele ser o cabeça. Todavia, há razões legítimas para que a mulher também trabalhe para ajudar o marido. Provérbios capítulo 31, do verso 16, 18 e 24. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela faz roupas de linho e vende e dá cintas aos mercadores. A motivação para a mulher trabalhar fora, porém, deve ser cuidadosamente observada quando o casal deseja ter um padrão de vida para se igualar a outros. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos ter esse entendimento da palavra de Deus. Outra motivação errada é quando a mulher despreza o papel de esposa e mãe e atribui valor apenas a uma carreira como profissional. Isso torna uma ambição egoísta que pode sacrificar a família. Algumas vezes, porém, o esposo não ganha o suficiente para sustentar a família. O mesmo em um padrão de vida simples. Nesse caso, a palavra de Deus autoriza a esposa a trabalhar para ajudar o marido. Mas isso deve ser visto como uma exceção. O propósito de Deus é que o homem sustente a sua casa e a sua mulher se dedique a cuidar dos seus filhos. Assim, tanto quanto possível, a mulher deve evitar ao máximo sair do seu lar. Aleluia! Glória a Deus! Que essa palavra ajude você no seu casamento. A esposa educa os filhos. Ser mãe é a maior da missão da esposa. Com cabeça, o homem é a última análise
responsável por estabelecer os padrões de vida e o comportamento da família. O marido, evidentemente, também educa os filhos, mas certamente é a esposa que passa maior tempo com eles. Assim, ela é responsável por criar os filhos na admoestação do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, em santificação e com bom senso. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. A esposa é intercessora. Enquanto o marido é o sacerdote do lar, a mulher é intercessora. No Novo Testamento, o intercessor é justamente apresentado por aquele que sofre dores de parto. Sendo assim, nada mais apropriado do que ter como intercessora aquela que entende esse princípio na realidade. É responsabilidade da mãe encher a sua casa de uma atmosfera de oração, de guardar os filhos e o marido em oração dos ataques malignos, justamente por ter uma intuição espiritual mais aguçada. A mulher precisa trazer à sua família diariamente a presença de Deus em intercessão. A esposa é o complemento do ministério do marido. O marido deve assumir o governo ministerial na igreja, mas a mulher é o complemento do seu ministério. Isso não significa que a mulher não tenha o seu próprio ministério, mas que será um suporte, um complemento do ministério do marido. Também não significa que ela tem que fazer o mesmo que ele, mas estará em harmonia, completando e sendo completada por ele. Cada mulher possui os seus próprios dons e habilidades, por isso é tolice comparar com as outras. Apenas se lembre que o chamado de Deus ao marido certamente se estende a você como auxiliadora. Lembre-se que o propósito eterno de Deus somente poderá ser cumprido plenamente pelo casal, definindo responsabilidades. As responsabilidades que atribuímos acima são apenas princípios gerais, mas existe uma infinidade de situações práticas onde os cônjuges enfrentam dificuldades para definir claramente a responsabilidade de cada um. Grande parte dos conflitos que surgem no casamento é resultado de uma falta de definição clara de responsabilidades entre os cônjuges. E no casamento que vemos mais claramente a máxima que diz: quando tudo é responsabilidade de todos, então não é responsabilidade de ninguém. E o inverso também é verdadeiro. Quando todos fazem a mesma coisa, o resultado é luta pelo poder, é competitividade, produzindo frustração e amargura. Em Marcos capítulo 3, verso 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. A confusão e a frustração surge quando o cônjuge tem uma opinião bem clara de como as coisas deveriam ser feitas e o outro defende um ponto de vista exatamente oposto. O resultado é que os dois estão sempre lutando para que a sua própria opinião prevaleça, em uma queda de braço que suga as energias do casal. Em outro extremo, vemos um dos cônjuges que parece estar cedendo o outro, mas intimamente está cultivando lentamente um espírito de ressentimento e amargura. Uma boa parte desses conflitos desaparece se simplesmente forem estabelecidas responsabilidades e deveres para cada um. Sabe, filho, apresentamos uma série de situações práticas onde cada casal poderá definir a atitude apropriada nessas definições de responsabilidades. Em 1 Coríntios 13, 5, o amor não se conduz inconvenientemente e não procura o seu interesse. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, do verso 2 e 4, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista
que é propriamente seu, senão também cada qual em um dos que é os outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Amai cordialmente uns aos outros, fraternalmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não use liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes uns com os outros, pelo amor. Nessa hora eu quero orar por você, pelo seu casamento, para que essas atitudes ajudem a você e ao seu marido. Amém? Vamos orar? Pai, que esse casal, ao ouvir esta palavra, seja edificado pelo Senhor, dando a eles sabedoria no casamento. Livra de todo ataque do maligno, livra da separação, livra do divórcio. Que eles possam, Deus, ter entendimento dos seus papéis no casamento. Quero abençoar cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.